Glória a Deus, irmãos. Nós vamos aqui repetir o testemunho que foi gravado com alteração de voz. Porém, muitos irmãos, em vez de se preocupar com o testemunho e glorificar o testemunho, começaram a julgar o testemunho da irmã, porque ela foi alterada a voz, porque ela não queria aparecer. E isso não importa, irmãos. O que importa é o testemunho. Porém, a irmã, vendo os comentários, alguns até maldosos, resolveu tirar essa alteração de voz. O testemunho é igual ao anterior, porém sem alteração da voz. Muita gente já estava dizendo que ela tinha testemunhado em outros canais. Não, ela não testemunhou em nenhum canal, meu irmão. Espero que ela possa edificar a sua vida com esse testemunho, tá bom? A honra e a glória seja dada a Deus. E eu espero, meu irmão, que você, em vez de julgar, em vez de você criticar, glorifique ao Senhor pelo testemunho, por mais uma vitória de Deus na vida do seu servo. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Hoje estou aqui para testemunhar a restauração do meu casamento. Bem, a restauração começou no dia em que nós nos reencontramos e voltamos a viver juntos sob o mesmo teto. Então, ainda estamos no processo de restauração. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Natanael e de toda a sua equipe, glorificando o nome do Senhor pela vida deles. Porque o Senhor tem feito grandes coisas aqui neste canal e eu sou muito grata, imensamente grata ao Senhor. Eu tive encontro com esse canal, ou melhor dizendo, o canal teve encontro comigo, como diz a palavra. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. E assim foi. Eu não vou dizer que eu conheci canal de tal e tal, não. Um dos piores dias do meu deserto, o dia que eu descobri que estava divorciada, foi o dia que, chegando em casa, a casa onde eu estava, porque eu deixei a minha casa, eu tive que deixar a minha casa, recebi uma notificação. Quando eu vi Guapo, eu nem vi, nem li o restaura, nem nada. Simplesmente eu já deletei. Porque Guapo, para mim, era um sinônimo de, ai, bonito, alguma coisa, e eu não queria saber, eu deletei porque eu estava com a minha alma chorando, em lágrimas, eu estava desesperada. E já fazia 2 anos que nós estávamos separados e tínhamos feito esse divórcio com a promessa de não ser averbado. Só que 1 mês depois que nós fizemos isso no cartório, ele foi averbou e eu não sabia. E de vez em quando eu ia até a minha casa, conversávamos e tal, de tempos em tempos, quando o Senhor me direcionava. Eu não apliquei o deixar ir como vocês aplicam. Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Eu deixava ir, não procurava quando o Senhor me dava estratégias diferentes. E nesse dia, aí quando foi mais tarde, já era começo da noite, quando foi mais para o final da noite, eu recebi novamente a notificação. Aí eu estava com óculos, porque a primeira vez eu estava sem óculos. Aí eu estava com óculos e eu olhei, aí vi restauração. Aí eu abri. E a hora que eu abri, eu tinha um vídeo muito humorado, muito palhaço, de uma pessoa fazendo um teatro e fazendo alguma coisa. Falei, mas o que vem a ser isso, pelo amor de Deus? Eu fiquei muito assustada, porque eu estava mal, o meu coração estava assim. Só que eu prestei atenção, aí eu fui na playlist e comecei a ver os outros vídeos, os vídeos anteriores, e descobri do que se tratava. E comecei a ver todos os vídeos desde o início, me inscrevi no canal. E uma coisa que eu fiz, cada vídeo que eu via, eu dava um like. E eu quero deixar agora, abrir um parêntese, amados. Quando você abrir o vídeo, faça a primeira coisa que você faça, dê o like. Se você não ficou satisfeito depois, você tira o teu like, mas não dê um dislike, porque coisas que têm abençoado
tantas vidas. É um pecado você dar um dislike ou ser alimentado com uma palavra e não ser grato, porque o like é a gratidão pelaquela palavra que você foi alimentado. Você não se senta a uma mesa para se alimentar e quando você não é o dono da casa e sai sem agradecer. Então, por favor, seja grato ao Senhor e quando você começar a ver o vídeo ou terminar de assistir o vídeo, dê um like, fala Senhor, obrigada, tá bom? Fechando parênteses. E a partir desse dia eu comecei a ver diferente as coisas, porque já fazia 2 anos que eu estava no deserto, vamos dizer assim. Começou em 2016, quando nós chegamos de uma viagem e meu esposo, do nada, falou: não te amo mais, quero me separar. Eu segurei 3 meses ainda dentro da minha casa, depois ficou insustentável. Mas antes de nós chegarmos nessa viagem, ele veio antes de mim e eu tinha recebido uma palavra profética em relação ao que ia acontecer na minha vida. Só que quando aconteceu, eu não sabia o que era isso. Era uma grande luta, terrível luta, mas eu não sabia qual seria. E eu já comecei a buscar o Senhor, eu já comecei. Eu me posicionei do início, só que eu tinha muito desespero, porque haviam tantas promessas e o meu desespero era terrível. Nós tínhamos 4 anos de casado, não tínhamos filhos, e para mim, mas nós vivíamos uma vida de contos de fadas, vamos dizer, uma vida muito. é, Olha, amados, não dá para descrever como era a nossa vida, porque hoje eu vou dar um relato curto. Eu não vou me estender, porque eu pretendo voltar muito em breve, em nome de Jesus Cristo, para contar o meu testemunho em detalhes. Então, vocês têm um pouquinho de paciência que eu vou dar um breve relato, amém? E eu comecei a procurar as minhas intercessoras. A primeira coisa que eu fiz é me desligar, comecei a me desligar de muitas pessoas. Depois que descobri, né, que estava divorciada, porque aquilo para mim era uma maldição. Eu falei, não posso mais nem fazer a obra de Deus. Como eu vou fazer a obra de Deus debaixo de maldição? E aquilo para mim foi muito chocante. E eu entrei no segundo deserto depois que eu descobri que estava divorciada. Porque até então eu estava naquela batalha, eu estava naquela luta, com aquele repúdio, aquela rejeição, mas eu pensava que ainda estava casada, porque eu acreditava que ele não tinha verbado aquilo lá. Quando o Senhor pediu, ele pediu o divórcio e eu resisti, mas depois eu tive que ceder para não fazer confusão, porque o Senhor falou que ia cuidar de tudo e eu acreditei. E nesse tempo, né, até esses 2 anos, eu chorei muito, eu vivi a minha dor, eu vivi a minha dor, chorei bastante, me, eu não conseguia desligar, era uma coisa muito triste, porém, eu não deixei de fazer a obra do Senhor, de eu não deixei de fazer a obra do Senhor, eu não vou entrar em detalhes, né, em relação a isso, mas eu fiz a obra do Senhor, ganhei muitas almas para Jesus Cristo, orei por muitas pessoas, o Senhor restaurou casamentos através da minha vida e muitas coisas aconteceram. Porém, eu estava com aquele, para mim era um câncer. E eu falava, Senhor, eu preciso da minha restauração. E sempre recebendo palavras proféticas e sempre recebendo palavras de ânimo, mas nada acontecia. Aí eu ficava de 6 meses, 1 ano sem ver o meu marido. Às vezes ele me ligava, ele me vigiava. É, é, pelo WhatsApp, me bloqueava e era algo assim terrível. E eu sempre passando em frente à minha casa, quando passava em torno, eu profetizava que eu vou voltar para minha casa. O tempo todo, amados, eu profetizei. Assim como diz a palavra no Vale de Ossos Secos, eu profetizei. O tempo todo eu não deixei de profetizar para os ossos do meu marido, eu profetizava para os nervos, eu profetizava para a carne, profetizava para a pele, para o espírito, e eu profetizava. E o Senhor, ele foi misericordioso. Depois que eu descobri que eu estava divorciada, eu entrei num deserto diferente. Eu tomei uma outra posição. Eu deixei de chorar, eu deixei de lamentar, eu deixei de sofrer, porque aí já era tipo assim, o não eu já tenho, já está tudo perdido agora.
eu tenho que convencer a Deus de que eu não sabia o que fazer, mas eu comecei a orar. E antes disso, anteriormente, eu já tinha feito, eu não posso nem contar quantos jejuns de Esther eu fiz. Eu fiz vários jejuns de Esther. 3 dias, 72 horas, sem água na boca, sem nada. Íamos para os retiros com as minhas intercessoras em chácara, na praia, e ali ficávamos. Eu passei 2 natais e ano novo em jejum, de 3 dias. Fez sacrifício? Não, não fiz sacrifício. Era a minha fé, o meu ato de fé, e o Senhor honra o nosso ato de fé. Então, para cada um, o Senhor pede de uma forma. E eu me entreguei completamente. E o Senhor ouviu, o Senhor, ele respondeu desta forma. Eram depósitos que eu estava fazendo. E quando nós temos depósitos, nós sempre podemos voltar e recolher, em nome de Jesus. E neste mesmo tempo, eu comecei a fazer subir a montes. Fui várias vezes fazendo propósito, alguns montes, e por 3 vezes subi no Morro do Anhangabaú. Alguém aqui, né, deve conhecer, que nós chamamos de Monte Horebe, Monte de Deus, e ali eu fiz por 3 vezes propósitos, e no segundo propósito, na segunda vez que nós subimos, eu subi com as minhas intercessoras, ali eu fiz um ato profético, relembrando, foi bem na época que o Natanael estava fazendo começou a falar da flor que ia nascer no deserto, a flor vai florescer no deserto. E ali tinha uma flor, e uma das irmãs me deu uma flor, e eu estava orando que a minha flor ia florescer no deserto, e ela pegou aquela flor e me deu. E ali eu coloquei aquela flor, me abaixei, coloquei aquela flor no meio daquelas pedras, e ali eu profetizei e chamei a existência, fotografei, ficou gravado. E o Senhor, ele ouviu. Depois de muito tempo, de algum tempo, aí eu tive que viajar para um outro lugar, onde eu fiquei por 8 meses, numa outra cidade, bem distante da minha cidade. E ali eu fui fazer algo que eu nunca tinha feito ainda, porque eu tenho uma profissão, mas ali o Senhor me colocou para interceder por uma família completamente destruída, desregrada, e eu tinha que governar alguns funcionários naquela casa, e ali eu dormia meia-noite, só depois que orava com aquela pessoa, por aquela família. Enquanto eu orava por eles, eu não tinha tempo mais de orar por mim, eu não tinha tempo de jejuar por mim, eu não tinha tempo de fazer mais nada por mim. Falei, Senhor, e agora o meu casamento, e agora o meu marido, e agora a minha vida? O Senhor falou, faça por outros que eu faço por você. E todas as vezes que eu estava orando ali, clamando ao Senhor e guerreando, entrando em muitas batalhas, o Senhor falava, não se preocupe, porque por você eu estou fazendo. E foi maravilhoso, amados. Resumindo, quando eu estava prestes a voltar, eu tinha que falar com ele, e eu liguei, tinha medo de ligar, eu falava, o que que vai acontecer e tal, mas eu liguei, ele me atendeu, recebeu muito bem e disse que, a primeira coisa que ele disse foi, olha, esse tempo todo eu não tive ninguém, eu fiquei sozinho e tal, e eu falei, ok, ele falou, e você já se casou? Eu falei, não, eu já sou casada com você, então eu não vou me casar com outro. Aí ele conversamos bastante e tal, e eu falei que eu não podia falar o telefone, porque meu telefone fazia muito tempo que estava estragado, só funcionava o WhatsApp, e o YouTube não funcionava, nem internet e nem o telefone. Aí tal, eu voltei depois de algum mês, mais ou menos, depois. Aí quando eu cheguei, e eu estava, né, em uma outra casa, porque eu não estava na minha casa. Aí ele falou assim: eu tenho um telefone aqui, se você quiser emprestado até ficar pronto o teu, então você venha buscar. E eu fui até minha casa para pegar esse telefone emprestado, mas quando foi a minha surpresa que ele comprou um telefone novo para mim, lindo, maravilhoso, e aquele foi o chamariz. E naquele dia ele falou: você janta comigo? Eu falei: sim. E ele fez uma comida especial. Nós comemos aquele dia peixe, pão, regado a muito óleo de oliva e vinho.
Foi algo muito profético, amados, muito profético. Pão, peixe, azeite de oliva e vinho. Então, eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor fez. E o Senhor, aí no outro dia eu estava dentro de um ônibus, o Senhor falou para mim: você esteve atenta ao reencontro de vocês, o partir do pão, aquilo que eu fiz, e eu fiquei maravilhada com o que o Senhor fez. Aí eu tive que viajar novamente, isso foi em outubro. Aí eu viajei novamente, ficar mais uns 2 meses lá nesse lugar. E quando eu retornei, então, o inimigo tentou atrapalhar e tentou fazer muitas coisas contrárias, mas eu venci no nome de Jesus Cristo. E dia 21 de dezembro nós fomos reconciliados para a glória de Deus. O Senhor restaurou o nosso casamento, está restaurando dia a dia o nosso casamento, porque quando nós profetizamos, amados, a palavra disse que, que não havia neles o espírito, porque alguma coisa se quebra, nós precisamos voltar, buscar aquela essência novamente, e nós temos que profetizar cada dia o espírito. E eu comecei, estou profetizando. O Senhor estava me cobrando já há muito tempo, porque foi em dezembro que o nosso casamento foi restaurado, e eu não tinha cumprido o meu voto. E eu estava muito incomodada, não conseguia entrar em contato. E 2 meses atrás eu falei com o irmão Natanael, mesmo assim eu não tive tempo, porque eu me envolvo muito com as coisas, não apenas de casa, mas as coisas do trabalho, e eu não tinha tido tempo, e eu me embaracei, essa é a verdade. E o Senhor me cobrando. E eu comecei a ver alguns sinais estranhos. Eu falei: Senhor, eu preciso cumprir o meu voto. E hoje o Senhor me deu uma palavra através de uma irmã a respeito dos votos. E eu rapidamente, eu falei: não, eu vou cumprir o meu voto hoje, eu vou fechar esta brecha hoje. Porque há 2 semanas atrás, há uma semana atrás, o Senhor falou que era para eu fazer um propósito no livro de Neemias, e para reconstrução dos muros e fechamento das brechas, para que raposinha não entrasse e tudo mais. E eu comecei, orei, fiz confissão pelos pecados, arrependimento, clamando, mas ainda não tinha tido tempo. Amados, nós temos que administrar o nosso tempo, porque quando nós vemos as coisas ficando ruins, nós damos o nosso jeito, e é o que eu estou fazendo hoje. Dando o meu jeito e fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Portanto, não deixe de cumprir o voto de vocês, em nome de Jesus Cristo, não deixe de cumprir os votos. E outra coisa, um detalhe muito interessante que aconteceu nesse tempo, antes de eu ir para este lugar e fazer esse trabalho, eu estava andando numa rua e o Senhor me parou bem a hora que eu ia atravessar a rua, e eu tive que voltar para trás, tamanho impacto do que o Senhor me falou. Falou assim: eu vou te dar o ministério de Zacarias. E eu voltei, eu falei: o que, Senhor? O ministério de Zacarias. Eu falei: Zacarias, qual? O profeta ou o sacerdote? O Senhor disse assim: você vai fechar a tua boca e só vai abrir a tua boca depois que o milagre nascer. Mas eu levei um susto. Não que eu ficasse contando para as pessoas ou falando, mas eu pedia oração para aquele outro e tal, e eu falava muitas coisas, eu estava em muitos grupos e tal. A partir daquele momento, eu saí de todos os grupos, eu tive que fazer aquilo que o Senhor me pediu. E eu não falava mais com ninguém. As pessoas que ligavam para mim, eu nunca deixei de atender, mas eu não ligava, eu não falava. E eu comecei a orar, e orar de uma forma muito mais intensa, e buscar o Senhor. E uma coisa que eu sempre digo, nas minhas orações, eu dizia para o Senhor, eu falava: Senhor, o Senhor não mente, o Senhor é fiel. A minha oração, a minha petição é legítima diante da tua presença, portanto, eu não abro mão do meu milagre, eu não abro mão daquilo que o Senhor já conquistou para mim, e eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus Cristo. Eu não abro mão. E eu começava, amados, a profetizar, sempre eu profetizava. Eu não vou contar detalhes hoje de todas as coisas que aconteceram, porque tem muita coisa
para falar, mas só quero neste pequeno relato dizer o quanto o Senhor é bom e que a benignidade dele dura para sempre e que tudo aquilo que nós pedimos, crendo nós recebemos. Nós temos que ter fé e nós temos que profetizar, nós temos que abrir a nossa boca e profetizar, porque o Senhor, ele ouve, ele está atento para o nosso clamor, as nossas petições. Quando Esther chegou diante do rei e para as outras mulheres, para todas, elas tinham o direito de levar alguma coisa para quando se apresentasse diante do rei. E Esther foi a única que não levou nada, porque ela já tinha tudo, estava dentro dela. Ela não precisava levar nada na mão, estava dentro dela o que ela precisava para convencer o rei, para ele ser benevolente com ela, para alcançar favor diante do rei. Então, amados, tem que estar dentro de você aquilo que você precisa para comprar, para convencer o Senhor e depois encontrar graça diante do teu esposo, o dia que você se encontrar, o dia que o Senhor vai abrir os olhos dele e as escamas caírem dos olhos dele. E é isso que precisa acontecer, porque tem que estar dentro de você. Então se prepare como Esther se preparou. Ela se preparou com especiarias, ela se preparou com mirra, se preparou com óleos aromáticos. Então seja assim, se perfuma para o Senhor, se disponha para fazer aquilo que Ele quer da tua vida, porque Deus só vai restaurar um casamento quando tem propósito. Então tem um propósito. Não quero o teu casamento restaurado apenas para desfilar com o teu marido ou com a tua esposa e dizer o Senhor foi fiel, o Senhor restaurou. Não, amados, tem que ter propósito, e o propósito do Senhor vai além do que uma família restaurada. Nós temos que fazer algo para o reino de Deus. É reino, Senhor, nós estamos num tempo que o Senhor usa famílias para restaurar famílias. Então o teu testemunho vai restaurar famílias. Tudo aquilo que você passou, você vai aconselhar outras pessoas. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Natanael, que mesmo nessa caminhada dele e nessa nova fase que o Senhor ainda não encerrou e ele está fazendo por tantas outras vidas, tudo isso é recompensa e o Senhor, esses depósitos estão guardados. Um momento ele vai poder sacar, um momento ele vai poder utilizar de tudo aquilo que ele depositou, e todos os irmãos que estão em torno, aqueles irmãos que estão fazendo a obra junto com ele, que ainda não teve o seu casamento restaurado, é porque existe um ministério por trás disso. Então, custa muito mais caro. E tem pessoas que o Senhor restaura o casamento rápido, porque as pessoas às vezes não suportariam é, uma prova maior, um tempo maior. Foram 3 anos e meio de separação e 2 anos de divórcio. E, e eu chorei, eu sofri, eu lamentei, eu gritei, eu vivi a minha dor, mas eu também louvei muito a Deus, eu ri também bastante depois que eu comecei a ouvir os vídeos do irmão Natanael. Aquilo me animou bastante, porque o Senhor me alegrava o meu coração. Eu tive muitos momentos de refrigério nesse tempo, e eu louvo a Deus pela vida desse irmão. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas na vida dele, a partir da vida dele, como já tem feito, porque o Senhor é maravilhoso em todas as suas promessas, e ele jamais volta atrás daquilo que ele promete. Então, os caminhos do Senhor não são os nossos, os planos dele não são os nossos, mas aquilo que é legítimo diante dele, ele vai conceder a você, como ele concedeu a mim, e ele vai completar a boa obra que ele começou em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel em todas as situações, em todas as situações. E eu quero retornar aqui, eu vou encerrar o meu testemunho hoje, amados, mas eu vou pedir permissão, né, na sequência, ao irmão Natanael, para eu voltar ao canal fazendo uma oração para todos que fazem parte do canal. Uma oração de libertação, uma oração que vai te fortalecer. Porque o Senhor, Ele é muito fiel, em todo tempo Ele é fiel. Então creia no seu milagre,
creia naquilo que o Senhor prometeu, não vacile e não deixe as brechas abertas, assim como eu levei 8 meses, amados. Olha só, 8 meses para estar testemunhando, porque eu deixei me embaraçar. Não se deixe embaraçar, em nome de Jesus Cristo. Deixa todo o embaraço para trás e dê o seu testemunho. Se você já teve o teu casamento restaurado, se você já teve a tua cura ou libertação, não importa, não é casamento, não é só casamento, mas se Deus já respondeu a tua oração, já fez um milagre na tua vida, testemunhe em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor vai te recompensar. E eu voltarei a este canal, eu quero voltar para orar e quero voltar para contar o meu testemunho na íntegra, com riqueza de detalhes, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus e recompense a cada um, cada tempo que tem gastado e cada like que você tem dado, porque você não está apenas abençoando o canal, você está fazendo com que outras pessoas recebam a notificação e sejam abençoadas, assim como você e eu. Então seja grato ao Senhor e abençoe o canal. Em nome de Jesus Cristo, irmão Natanael, fique com a tua vitória. Não desanime, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.